Então, vamos lá. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Então, nós vamos trabalhar sempre com o somatório de força, que vocês já estão acostumados a ver. A gente tem força-peso, que é massa vezes gravidade. Temos força de atrito, tá? Nós vamos ver vários exemplos ao longo dos exercícios. Eu vou resolver hoje 2 ou 3 para vocês, o que der tempo. E então, vamos lá. A gente vai começar a trabalhar com força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante em newtons, a unidade de medida, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? É importante trabalhar com as unidades de medida certas, senão nós vamos chegar em valores errados. Isso é quando a gente tem numa direção só, ou na horizontal, ou na vertical, tá? Quando a gente começa a trabalhar com força inclinada, daí já surge ângulo, mas hoje a gente vai trabalhar só com horizontal e vertical. E sempre que a gente falar que está em equilíbrio, que eu falei para vocês lá na primeira lei de Newton, condição de equilíbrio, a somatória das forças, ou seja, a força resultante, força final vai ser zero, tá? Sempre que tiver em equilíbrio. Então, a gente tem dois tipos de equilíbrio dentro da física. Ou com velocidade constante, que ele está no movimento constante, ou parado. Sempre essas duas, tá? Então, além da força na vertical e na horizontal, se vocês verem lá na página 56, a gente tem esse atleta rodando a bolinha presa num fio, certo? Então, ele aplica, ao girar a massa na horizontal, a tração da corda e a força resultante centrípeta do movimento, responsável pela aceleração centrípeta, que altera a direção da velocidade da massa e a mantém na trajetória circular. Então, na verdade, o que acontece aqui? Essa força, ela altera a direção do movimento, certo? Ele passa a ser circular. Então, a gente vai ter duas fórmulas. Força resultante centrípeta vai ser massa vezes aceleração centrípeta, e a gente tem que essa aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre raio. Então, a gente pode usar a fórmula assim, velocidade ao quadrado sobre o raio. O que é esse raio? É o raio do movimento circular, metade do diâmetro de um círculo, certo? Então, ali no desenho do menino, o raio vai ser o tamanho da corda que a gente tem aqui, tá? Então, aqui, a velocidade é em metros por segundo, o raio é em metros, a massa continua sendo em quilos e a força em mil. Então, estão vendo que Newton foi tão importante para a parte da mecânica que a unidade de medida recebe o nome dele, tá bom? Então, vamos lá, vamos para os exemplos. Os exemplos eu peguei da apostila de vocês, da parte da hora de estudo, página 64. Vamos começar pela número 32, tá? Acompanhem lá, vão abrindo aí na página 64, eu vou abrir aqui também. Então, página 64, número 32. Lá diz assim:
As duas forças que agem sobre uma gota de chuva são a força-peso, ou seja, o peso da gota, e a força devido à resistência do ar. Então, a gota de chuva cai, somente com o peso dela, e tem o ar empurrando ela de volta. Ou seja, a força do ar é menor do que o peso dela, certo? Porque ela acaba continuando a cair até chegar no Sol. Estas têm a mesma direção e sentidos opostos. Ambas estão na vertical, mesma direção, mas sentidos opostos. Uma para baixo e uma para cima. A 250 metros acima do solo, a gota está com uma velocidade de 144 km por hora. E essas forças passam a ter o mesmo módulo. O que quer dizer esse mesmo módulo? Elas vão ter o mesmo valor de sinal contrário. Uma é para cima, outra é para baixo. Qual a velocidade da gota ao atingir o solo? Então, pessoal, pensem aqui comigo. Se a gota... Deixa eu fazer desenho aqui. Então, hora de estudo, para quem entrou agora, página 64, número 32. Lá fala que a gente tem uma gotinha de chuva que está caindo com uma força peso para baixo, e para cima nós temos a força de resistência do ar. Certo? Então, ela diz que a 250 metros do Sol, a velocidade que ela se encontra nesse ponto é de 144 quilômetros por hora, certo? E ela quer saber a velocidade que ela chega aqui. Se nesse ponto as forças são iguais, a gente tem um equilíbrio das forças. O que eu falei para vocês? E quando a gente está em equilíbrio, ou a velocidade é constante, ou ele está parado. Vocês já viram uma gota d'água parada? Não, né? Então, quer dizer que ela, a partir desse ponto, ela manteve a mesma velocidade. Então, ela chegou no solo com essa velocidade aqui. Velocidade manteve constante durante esses 250 metros. Velocidade, qual é a unidade de medida? Metros por segundo. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, é só a gente dividir por 3,6. Isso vai dar 40 metros por segundo. Por que isso? Porque ela atingiu nesse ponto o equilíbrio. Então, a velocidade se manterá a mesma, ok? Essa, então, é mais interpretação e saber que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6, tá? E aqui eu já fiz um esqueminha das forças para vocês. Então, aqui, se ele pedisse qual é a força resistente do ar, e dizer que a massa da gota e da massa da gota. É só a gente fazer essa conta. Força-peso vai ser sempre massa vezes gravidade. Se a gente está na Terra, a gravidade é 10. E aqui, quando está em equilíbrio, uma força é igual a outra, para gerar uma força resultante igual a zero. Tá, pessoal? Qualquer dúvida pode me interromper, tá? Então, se der tempo, eu vou continuar. A número 33.
também da página 64. Então, na número 33 diz assim, acompanhem lá. Em uma rodovia federal, um caminhão de 40 toneladas desacelera o máximo possível para evitar uma colisão. Se ele desacelera, ele freia, certo? Sua desaceleração tem módulo. Por que módulo? Porque desaceleração é negativa. Então, a gente bota em módulo, desconsidera o sinal. 1,5 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força resultante aplicada sobre o caminhão? Ele deu que o caminhão tem uma massa igual a 40 toneladas. Qual é a fórmula de força resultante, que é o que ele quer? Força resultante vai ser massa vezes aceleração. Aqui a gente não tem curva, não tem movimento circular, certo? Então, é essa fórmula aqui. Então, a força resultante, que é o que a gente quer, vai ser massa vezes aceleração. Falei para vocês que a massa tem que estar em qual unidade de medida? Quilos. Toneladas para quilos, basta a gente multiplicar por 1000. Então, vai ficar 40.000 quilos. Então, sempre tem que analisar as unidades de medida, tá? A aceleração já está certa, metros por segundo ao quadrado. Então, a força resultante vai dar 40.000 vezes 1,5, 60.000 newtons. Na física é sempre muito importante pôr a unidade de medida, porque que nem aqui, 40 toneladas é muito diferente de 40.000 quilos. Se fosse 40 quilos, nós chegaríamos em 60 newtons. É uma diferença bem grande. Então, aqui, a gente viu que quando fala em módulo, a gente desconsidera o sinal e tivemos mais uma transformação de unidade. Na anterior foi quilômetros por hora para metros por segundo e agora de toneladas para quilos, tá? Então, a próxima questão vai ser a 34 para a gente continuar ali na ordem. Daí depois eu vou passar questões para vocês tentarem aplicar as fórmulas, tá? Então, página 64, número 34. Então, a número 34, ele traz duas caixas. Uma caixa de massa 1 kg está apoiada sobre uma caixa de massa 2 kg, que se encontra sobre uma superfície horizontal sem atrito. Existe atrito entre as duas caixas. Se existe atrito entre as duas caixas, eu vou empurrar e elas vão manter uma sobre a outra, tá? Uma força F horizontal constante é aplicada sobre a caixa de baixo. Qual que é a caixa de baixo? A M2. Que entra em movimento com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Observa-se que a caixa de cima não se move em relação à caixa de baixo. Ela não se move porque elas têm atrito entre elas. Então, o módulo da força em newtons é... Então, aqui, a gente vai ter uma superfície horizontal, uma caixa de massa 2 e uma caixa de massa 1. Fiz menorzinha porque essa aqui tem 1 kg, é isso? Isso. E a de baixo tem
2 quilos. E a gente vai aplicar uma aceleração aqui, empurrar com uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração que a gente aplica empurrando vai gerar uma força, certo? Então, essa força também continua sendo na horizontal, não teve alteração no sentido. Então, a força resultante vai ser a massa. Qual massa, pessoal? Se eu estou empurrando a caixa de baixo e tem uma caixa em cima apoiada, eu vou empurrar tudo, certo? Então, a massa vai ser a massa total, a soma das duas caixinhas. 2 mais 1 dá 3, vezes a aceleração, que é 2. Então, a força resultante vai ser a massa total vezes a aceleração, que dá 6. Aqui não precisei fazer nenhuma mudança de unidade, transformação, porque já estava a massa em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, gerando uma força em newtons. Então, a resposta dessa é 6 newtons. Vamos lá fazer as atividades agora. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Pessoal, não? Tranquilo? Não. Tranquilo. Tranquilo. Então tá, nós vamos continuar vendo bastante parte teórica, tá? Que é a Tá. continuação da unidade inteira.